E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retiro de Satanás, nunca me aconselho as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Meu irmão, minha irmã, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Mais uma vez Ele nos permite estar reunidos diante das suas sagradas escrituras. E Ele está junto conosco hoje para nos dar uma grande lição. Jesus, a presença de Deus, é o maior sinal que nós devemos buscar. E essa palavra se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, de 38 a 42. Não existe outro sinal do que estar na presença de Deus. E essa palavra fala assim para nós. Mateus 12, de 38 a 42. Então alguns dos escribas e fariseus tomaram a palavra. Mestre, quiséramos ver-te fazer um milagre. Respondeu-lhe Jesus. Essa geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. E no dia do juízo os ninivitas se levantarão com esta raça e as condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo a rainha do sul se levantará contra esta raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Palavras da salvação, glórias a vós, Senhor. Olha como que Jesus é firme com aquele povo que era considerado os mais religiosos da época. Os escribas, os fariseus, aqueles que eram os mestres da lei. Todo mundo parava para ouvir aquele povo, porque eles eram considerados os mais próximos de Deus. Irmãos, mas como que eles eram mais próximos de Deus, mas não conseguiam entender e seguir e acompanhar Jesus Cristo? Não conseguiam acreditar em Jesus Cristo. Mas sim aquele povo, os humildes, aqueles que tinham um coração totalmente dependente de Deus, esses sim davam ouvido a Jesus Cristo. E esse povo que sempre punha Jesus Cristo à prova, e Jesus Cristo hoje dá uma grande lição para aquele povo. Ou seja, para nós, ele deu naquela época para aquele povo e falou para eles, mas como assim? Jonas que atravessou Nínive de um lado para o outro e falou que ia ser destruído se aquele povo não convertesse o seu coração. E naquela época aquele povo ouviu a voz de Jonas e se converteu, e aquela cidade ela seria destruída e não foi destruída. Por quê? Porque eles ouviram a voz de Jonas e se converteram, se mudaram. E Jesus fala que e eles ouviram a voz de Jonas e foi mudado, e está aqui quem é mais do que Jonas? Eu, o Filho do Homem. Jesus Cristo falou para eles ainda, eu sou maior do que Jonas. Vocês que ouviram a voz de Jonas, aquele povo ouviram a voz de Jonas e não deu crédito. Aqueles que deram crédito não foi destruído, aquela cidade não foi destruída, porque eles ouviram a voz de Jonas, e está aqui quem é mais do que Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu, que vai ser o maior milagre que vocês vão ver, e não demora. Eu vou morrer e vou ficar 3 dias no seio da terra. E vou levantar, eu vou ressuscitar. Irmãos, o Senhor foi dando uma lição para aquele povo, até a rainha de Sabá. Ela veio das extremidades, um lugar muito longe, para ouvir a sabedoria de Salomão. E está aqui quem é mais que Salomão. Meus irmãos, de verdade, muitas vezes várias pessoas, muitas vezes nós queremos só ver milagres, mas não queremos ver aquele que é o causador do milagre. Muitas vezes corremos atrás da felicidade, atrás de sinais, e aqueles sinais chegam e essa felicidade vem por pouco tempo e depois ela desaparece, porque simplesmente quer ver o sinal. Os sinais de Deus que Ele dá todos os dias, mas não é Deus ainda. Os sinais, as graças, até os milagres que acontecem são os sinais, mas Ele mesmo, será que nós estamos buscando nele, estar na presença dEle?
Meu irmão, é isso que Jesus fala para nós hoje. Fica comigo, fica do meu lado. Eu sou maior do que qualquer um desses que já passou. Eu sou maior do que todos que já passaram por aí. Eu sou Jesus Cristo, que eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, de verdade, nós temos que estar do lado de Jesus. Jesus fala para aquele povo que ele é maior do que tudo e não simplesmente os sinais, porque se ele der um sinal de novo, mais um milagre, eles vão continuar ainda pedindo sinais. E os sinais não bastam. Os sinais não são simplesmente o essencial. Nós precisamos estar do lado de Jesus, aquele de verdade que está na nossa vida e capaz de nos dar alegria eterna. É viver sempre do lado de Jesus. Isso nos basta. Nós estamos em Mateus 12, irmãos, nós fomos folhear de 1. Se a gente começar a voltar para trás aqui, quantas coisas o sinal já fez? Quantos sinais Jesus já tinha dado? Olha aqui, eu estou folheando a Bíblia para trás, quantas coisas Jesus já tinha feito até chegar em Mateus 12. E com certeza sempre tinha os escribas e os fariseus apontando, mirando e julgando Jesus Cristo, porque não acreditava naquele que era maior do que todos esses que tinham passado. E trazemos para nós, irmão, o que você está buscando? Quantas graças Jesus já deu para você e você ainda pede um milagre? Quantos sinais que ele já mostrou e ainda você continua pedindo um sinal? Até quando nós vamos continuar pedindo sinais? Se nós não buscarmos de verdade estar na presença daquele que é dono do sinal, Deus, nosso Pai amado. Quando nós estamos do lado de Deus, andando no caminho de Deus, irmãos, vai ser simplesmente uns acréscimos, porque ele disse isso para nós. Vinde a mim vós todos, fica comigo, porque a minha palavra te basta. A minha graça te basta. Irmãos, e se nós começarmos a entender essa palavra que estar do lado de Jesus, simplesmente isso nos basta, o nosso coração vai sendo preenchido. Senhor, só a sua presença me basta, só a tua graça me basta. Eu não preciso mais de sinal, eu preciso é de você na minha vida, eu preciso é do Senhor na minha vida. Meu irmão, minha irmã, que essa graça do Senhor entre no teu coração e entenda essa palavra hoje. Não tem mais sinais. Não tem mais. O maior sinal já aconteceu, que foi a morte e ressurreição, e ele está vivo diante de você, diante de mim, diante de todos nós. Que o amor, que a misericórdia de Deus caia no teu coração, que você consiga entender essa palavra de hoje. Fique em paz, que a graça de Deus permaneça sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Fique em paz e até a próxima. E não deixe de espalhar essa mensagem. Fiquem com Deus e até a próxima.